e todos. É um prazer bem grande para mim estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho. Queria agradecer às gurias do Our Ladies pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o uso do R em estimativas de parâmetros populacionais na ecologia. Então, eu vou mostrar 2 exemplos de como eu usei o R, e ainda uso, né, para chegar em respostas sobre parâmetros populacionais de uma espécie de papagaio ameaçado de extinção. Então, eu sou a Viviane, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em ecologia, na URGS, fiz meu mestrado também na ecologia da URGS, e minha graduação é pela UNO Chapecó, então em Chapecó. E atualmente faço parte, então, do Laboratório de Biologia de Populações da URGS. Então, aqui só um resumo do que eu vou trazer para vocês hoje, né? Então, o que são os parâmetros populacionais, né? Por que eles são importantes? Por que é importante a gente conhecer eles, né? Aí depois vou mostrar, né, o trabalho aplicado com uma espécie ameaçada de extinção, como já falei antes, e aí mostrar, assim, um pouco de código, e talvez fique um pouco pesado, mas eu decidi trazer, assim, quais pacotes, como que eu uso os códigos, né, e como que o R me ajuda a ter um pouco de flexibilidade, né, nas análises, e também um pouco de formatação dos dados, né, antes das análises, e como apresentar os resultados também. Então, o R está envolvido em todas essas etapas, né, desde pegar a tabela de Excel e transformar ela num R data, né, e colocar ela para dentro do R e depois fazer extração de variáveis, fazer filtragem dos dados, a análise e depois como apresentar isso em forma de gráficos ou de mapas, né. Então, para começar, né, aqui eu tenho 6 exemplos de parâmetros populacionais, né. Muitos de vocês conhecem, né, abundância, sobrevivência, distribuição, densidade, fecundidade, estrutura etária. Então, abundância, por exemplo, né, quantos indivíduos aquela espécie tem, né, qual que é o tamanho populacional daquela espécie. A densidade é mais voltada também para a área, então, quantos indivíduos por área, que está muito relacionado com a distribuição. Então, no geral, espécies com uma abundância maior tendem a ter uma distribuição maior, né, pelo simples regra de física que não permite 2 corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, a tendência é que quanto mais indivíduos uma população tenha, maior seja a distribuição dela também, mas isso não é uma regra, né? Então, a abundância e a distribuição, elas são, dentre os parâmetros populacionais, 2 muito importantes, principalmente quando a gente quer classificar as espécies nas categorias de ameaçado de extinção, né? Se a espécie está ameaçada ou não. Ou seja, espécies com abundância muito pequena, né, que tem uma população muito pequena, elas estão muito suscetíveis a qualquer evento estocástico extinguir aquela população, né? Assim como espécies que têm distribuição muito pequena. Né? Então, também estão muito suscetíveis a, sei lá, uma tempestade naquele local e aí provoca, né, um impacto, uma mortalidade muito alta daquela espécie e que pode levar à extinção. É só um exemplo. Então, por isso, esses 2 parâmetros, né, eles estão envolvidos diretamente nas quantificações de risco de extinção das espécies. Então, se a gente for pensar nos critérios aqui da IUCN, então a gente tem 4 critérios, né, ao todo 5, mas dos 5, 4 deles têm ou requerem, né, dados de tamanho populacional e de distribuição. Né? Então, por exemplo, o declínio, a taxa de declínio está relacionada ao número de indivíduos. Então, se é uma população que vem perdendo muitos indivíduos ao longo do tempo, ela tende a estar numa categoria mais ameaçada, né? Então, criticamente ameaçada ou em perigo.
né? Então, ou espécies que têm uma área de distribuição muito pequena e diminuindo, né? Uma população muito pequena e diminuindo. Ou então espécies que têm populações muito, muito pequenas tendem a estar mais ameaçadas, né? Então, por isso, ou esse é um dos motivos, né, do porquê que a gente precisa conhecer, né? Conhecer a ecologia geral das espécies, né? Então, onde elas estão e quantas são, né? Onde a espécie ocorre e quantos indivíduos ela tem, né? Então, é bem informação básica, assim. E aí eu vou mostrar um pouco como que isso se aplica a essa espécie de papagaios, que eu trabalho desde a graduação, né? Comecei numa iniciação científica lá em 2012, e aí as perguntas só foram aumentando, né? O número de perguntas sobre a espécie só foram aumentando, e aí me fizeram fazer o mestrado com essa espécie, e agora o doutorado, parte do doutorado também. Então, esse é o papagaio de peito roxo, Amazona vinácea. Ele é endêmico da Mata Atlântica, então ocorre somente nesse bioma, é ameaçado, né, na categoria em perigo pela IUCN. E, como vocês podem ver nesse mapa, né, esse é um mapa vindo da IUCN, então a gente tem aqui a área de distribuição da espécie, que a IUCN chama de possivelmente, né, residente, assim, ou possivelmente existente nessa área, nesse polígono mais maior, assim, e branco, né, aqui sem, ou incolor, na verdade. E depois a gente tem locais onde, segundo a IUCN, né, a população está presente atualmente, com certeza. E depois a gente pode observar que a espécie já sofreu várias extinções locais, especialmente no Paraguai e na Argentina, né? E aqui mais para o norte do Brasil também. Então, a gente tem uma distribuição grande, né? Não é uma distribuição muito restrita da espécie, mas ao mesmo tempo a gente tem uma incerteza grande na distribuição, porque veja aqui a IUCN chama de possivelmente, então não se sabe ao certo se a espécie ocorre aqui ou não, né? E isso me chamou muita atenção no final da graduação, no início do mestrado, porque quando eu terminei a graduação, a gente conhecia 4 populações que viviam nesses 4 pontinhos escuros que estão aqui no mapa. Ou seja, a gente conhecia populações de papagaio de peito roxo fora daquela área que a IUCN chamou como com certeza que a espécie estava presente. Então, só mostrou mais ainda quanto que a distribuição da espécie era incerta, né? E quanto que a gente precisava investigar mais, né? Onde o bicho estava, e ainda mais quantos eram, né? Quantos indivíduos eram, porque nesse ponto a gente não fazia ideia de quantos indivíduos da espécie existiam ainda, né? Então, pensando no mestrado, daí a gente começou a pensar em focar em tamanho populacional, só que a gente tinha 2 problemas, assim. Uma que a gente não consegue marcar os indivíduos, ou seja, é muito difícil capturar os adultos e poder colocar uma marcação para poder contar de uma forma mais acurada, né? E outra coisa é que eles têm uma alta capacidade de voo, então bichos que estão num lugar hoje, no próximo mês podem estar em outro lugar e a gente não vai saber, né, se eram os mesmos ou não. Então, a gente precisava pensar numa forma de estimar o tamanho populacional da forma mais acurada possível, né? Mas, por outro lado, e que esse é um ponto positivo, assim, que nos ajuda muito quando a gente quer estimar o tamanho populacional, é que a espécie tem um comportamento gregário. O que que é isso? Eles vivem em bandos. Então, é bem interessante porque à tardinha, assim, quando começa a ficar perto de anoitecer, esses bandos eles se reúnem e decidem, né, por algum critério que a gente não conhece, mas eles decidem, elegem locais para dormir. Então, pode ser um fragmento de mata, pode ser um agregado de árvores, em que eles elegem para dormir. E aí, vários bandos de diferentes lugares se agregam nesse local e dormem todos juntos, né?
E aí, de manhã, bem cedinho, assim, quando começa a clarear, esses indivíduos, eles saem do dormitório e aí vão procurar alimento, né? Vão, se deslocam, assim, principalmente para comer. Então, esse comportamento de se agregar à tardinha no dormitório nos ajuda muito, né? Porque se a gente conseguir encontrar onde são esses dormitórios, fica um pouco mais fácil de poder contar, né? Porque quando eles estão chegando é tranquilo, é relativamente tranquilo de contar os indivíduos pousando, né? E depois de manhã também são os mesmos, né? Saindo. E aí essas contagens, elas podem nos dar uma ideia do tamanho da população, né? Aqui eu trouxe só um vídeo para vocês terem uma ideia do que isso significa, né? Esse comportamento gregário. Esse é um vídeo que eu fiz de manhã. Então, vejam, o sol tinha recém-nascido, né? E mais para a direita aqui tinha o dormitório. E aí os bichos estavam saindo do dormitório e deu coincidência de eles passarem exatamente na frente da câmera. Então, foi uma emoção. Então, vejam que não é uma tarefa muito difícil. Claro, ali eram poucos indivíduos, né? Então, quando são 200, 300, fica um pouco mais difícil de contar, mas esse movimento de chegar para dormir e de manhã acordar e sair ajuda um monte, né? Então, pensando em todas essas coisas biológicas da espécie e conhecendo um pouco das opções de quais análises nós poderíamos fazer, né, para estimar o tamanho populacional, nós decidimos que íamos utilizar uma família de modelos que se chama Binomial N-Mixture Models. Esses modelos, eles são usados, né, para estimar tamanho populacional. Então, é bem interessante porque tem uma coisa que a gente, às vezes, tem um pouco de problema em assumir, mas é que a gente nunca consegue ver tudo, né? Quando a gente nunca consegue observar tudo o que está acontecendo na natureza. Então, a nossa observação, ela é imperfeita, né? Então, a nossa detecção, a nossa capacidade de detectar os indivíduos numa contagem, ela não é perfeita. Então, sempre, as nossas contagens sempre vão ter erros, né? A gente pode perder alguns indivíduos, né? Pode não ver um bando que passou em um lado que a gente estava, sei lá, contando um outro bando ao mesmo tempo. Então, sempre é importante a gente ressaltar isso, né? Que as nossas observações, elas não são perfeitas. E esses modelos, eles dividem a parte biológica, ou seja, a abundância daquele local, que a gente chama de NI, né? Então, a abundância total daquele sítio, I, né? É o processo biológico. Então, ele é governado por uma distribuição de Poisson, que tem uma média lambda. Então, isso são detalhes, assim, da estatística, né? E depois nós temos o processo amostral, ou seja, o processo de coletar os dados, né? Que é a nossa planilha de observações, né? Vai ser o Y e J, ou seja, cada observação do sítio I na visita J vai ter uma distribuição binomial que leva em consideração quantos indivíduos estavam lá de verdade, né? Porque essa é a abundância verdadeira, e o P e J, que é a nossa probabilidade de detecção, né, daquele sítio naquele evento. Então, isso aqui é bem interessante porque a gente consegue corrigir a nossa detecção, a nossa estimativa, né, levando em consideração a probabilidade de detecção, né? Só que para a gente poder estimar a probabilidade de detecção, a gente precisa contar os mesmos indivíduos mais do que uma vez, né? Então, a gente precisa replicar as amostragens para que a gente possa estimar. Porque quase certeza de que se a gente contar de noite os bichos chegando e a gente contar de manhã os mesmos bichos saindo, a contagem não vai ser exatamente igual. Sempre tem divergências nas contagens. Então, é importante, né, que quanto mais amostragens replicadas a gente tiver,
melhor vai ser para poder estimar a probabilidade de detecção, né? Então, aqui já vinham... Esse é um pré-requisito do modelo, né? Que a gente tenha mais do que uma contagem do mesmo sítio. Então, o que isso nos ensinou, né? Que é importante conhecer minimamente a biologia da espécie foco, ou seja, foi por isso que a gente decidiu que ia contar nos dormitórios, né? Porque a gente conhecia a biologia dos papagaios, mas também foi pensando nisso que a gente foi avaliando as possibilidades de análise estatística. Então, antes da gente desenhar a amostragem, a gente já sabia que precisava replicar as contagens, né? Então, isso é bem importante, assim, é ter uma noção de quais são... Não precisa decidir, assim, eu vou usar tal modelo para analisar os meus dados, mas pelo menos dar uma olhada, assim, nas possibilidades e pensar em que tipo de dados você precisa para poder usar determinados modelos e responder a tua pergunta, né? Que a nossa pergunta era muito simples, era quantos indivíduos existiam, né? Então, foi todo um trabalho de replicar muitas contagens, de testar os modelos e ver o que acontecia, né? E foi interessante, porque o nosso trabalho teve 2 focos, né? Um dos focos foi o oeste catarinense, né? Então, nesses 10 dormitórios aqui, a gente visitou muitas vezes, então a gente ia todo mês, não durante o ano todo, mas pelo menos uns 5 meses por ano, e a gente visitava cada dormitório e fazia contagens replicadas em cada dormitório, né? E aí a gente teve uma estimativa de tamanho populacional para a espécie nessa região, e depois a gente ainda conseguiu colaboração com outros pesquisadores que também fazem contagem, ou fizeram contagens da mesma espécie, num projeto que se chamou Censo Global da Espécie. Então, teve uma iniciativa em que vários pesquisadores, né, resolveram participar e os censos foram simultâneos em todas essas regiões. Então, teve um período, assim, de mais ou menos uma semana, 20 dias, dependendo do ano, em que todo mundo foi para o campo e realizou contagens nesses lugares. E aí, depois, com esses dados, a gente conseguiu chegar numa estimativa de tamanho populacional global para a espécie, né? Que é de menos de 10 mil indivíduos. Esse trabalho, para quem tiver mais interesse, né, na parte metodológica, está publicado, né, na Biological Conservation, então, para quem quiser dar uma olhada. Mas aí, como que a gente fez isso, né? Como que a gente estima o tamanho populacional? Então, uma das opções, né, é usar o pacote Unmarked, né, que ele roda N-Mixture Models, né, os modelos que eu mostrei antes, mas a gente não enxerga as equações, né? Então, a gente só coloca ali, lê o pacote e ele roda e nos dá estimativas de tamanho populacional. Então, a gente não tem muita certeza do que está acontecendo lá dentro do pacote, né? E aí, essa é uma forma frequentista de fazer a análise, tá? Então, eu vou mostrar para vocês essa forma, que é frequentista, e depois eu vou mostrar a forma em que foi a final, né? Que eu iniciei fazendo no pacote Unmarked, e depois, por outras restrições que a gente não conseguia fazer no Unmarked, aí eu passei para uma abordagem Bayesiana, que eu também vou mostrar para vocês, que aí é usando o JAGS. Mas então, só para mostrar aqui como que os dados entram, né, no R, então eu leio a tabela, né, e depois eu tenho as visitas, né, 1, 2, 3 e 4, para cada sítio. Então, sempre assim, né, os sítios nas linhas e as visitas nas colunas. Então, eu tenho as contagens para cada dormitório, né. Então, vejam que nunca é igual, ou raramente as duas equipes, ou de noite e de manhã, retornava o mesmo número de indivíduos. E ainda tem sítios, tem locais em que a gente não conseguiu fazer as 4 contagens, né? Então, tem NAs aqui no meio. Então, eu ainda... bom, depois de... Só vou voltar aqui. Depois de ler os dados, né? Eu formato os dados
para o OneMarket. Então, isso aqui também é só uma função pronta que tem ali no pacote, né? E aí eu já posso rodar diferentes modelos para os meus dados, né? E aí eu usei diferentes distribuições para as contagens. Então, por isso que tem Mixture aqui P, Mixture NB e Mixture Zip. Então, o Mixture P é o Poisson normal que eu mostrei para vocês lá no início, tá? E o Mixture NB é binomial negativo, né? Negative binomial, que se usa basicamente quando eu tenho muita variação no número de indivíduos contados, tá? Que ele se ajusta um pouco melhor a esse tipo de dados. E o zip, que é o zero inflado, é para quando eu tenho muitos zeros, ou seja, eu visito muitos sítios, eu tenho muitos zeros, e às vezes o pacote ele tem dificuldade de estimar a abundância. Então, às vezes, ajustando com uma mistura zip aqui, ajuda um pouco. E aí aqui, bom, essa é uma função pronta também, né? E aí no primeiro ponto aqui, que é esse tio 1, né? Nesse caso, eu tenho um modelo nulo, né? Então, ou seja, eu não tenho nenhuma covariável na detecção e nem na abundância, tá? Porque é sempre nessa ordem, detecção e abundância. Se eu tivesse covariáveis, eu vou mostrar um pouco mais adiante, eu só ia colocar aqui, depois do tio, o nome da covariável que eu quero que ele avalie, tá? Então, aqui as diferentes distribuições. E aí, aqui é com covariáveis de amostragem e de sítio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, sei lá, o horário que eu fiz a contagem e na detecção e a proporção de floresta na abundância. Ou seja, sei lá, eu espero que seja uma relação positiva de quanto mais floresta tenha, mais bichos vão existir lá, né? E depois eu posso ter efeitos aditivos da floresta mais altitude, eu posso ter efeitos quadráticos, né? Ou de interação, mas eu posso ter efeitos quadráticos, bem tranquilo, assim, esses são modelos lineares, né? Generalizados. E depois, por último, eu faço um ranqueamento dos modelos. Então, aqui são os 3 modelos, né? Binomial negativa, Poisson e zero inflado. E com esse fit list, eu consigo fazer, ele me dá a lista dos modelos, e depois com o mod cell, eu posso ranquear os modelos que têm o menor AIC, né? Que é uma medida que leva em consideração o ajuste de cada modelo aos meus dados, né? E também é o número de parâmetros do modelo. Então, se eu olhar para essa seleção de modelos, eu vou dizer que o meu melhor modelo é o binomial negativo, né? Porque tem um AIC menor e um delta AIC muito menor do que o modelo seguinte, né? Então, tem uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo. Já para o segundo, do segundo para o terceiro, a diferença é bem pequena, então eu não consideraria que esses 2 modelos são muito diferentes, eles são praticamente iguais. Mas esse se destaca, né? Então, eu vou olhar para as estimativas de tamanho populacional deste modelo, né? Que é o melhor de todos. Só que, assim, é importante a gente sempre lembrar que é o melhor modelo dentro das opções de modelos que a gente deu, né? Então, não é assim, não é o modelo perfeito, né? É o melhor dentre as nossas opções. E aí, depois, para ver os coeficientes, né? Então, eu consigo olhar para tudo isso, né? Com esse RANEF aqui, ele me dá as estimativas de tamanho populacional para cada dormitório, tá? Incluindo os intervalos aqui de credibilidade, né? E depois também eu consigo acessar uma soma, né? Isso aqui é só uma funçãozinha que eu adicionei lá e extrair, né, os valores preditos, né? E somei tudo para ter uma estimativa total dos meus 4 sítios, tá? Então, só para ter um número total, um número de abundância total
os 4 sítios que eu analisei. Então, depois, a extração dos dados, né, do modelo, você pode fazer várias coisas, inclusive já plotar isso aqui essa tabela, né, inclusive já plotar num gráfico, né, para ver as diferenças entre cada dormitório, enfim. Bom, mas aí eu cheguei num problema, né, porque, como eu mostrei para vocês lá no começo, no início, quando eu comecei meu mestrado, a gente conhecia 4 dormitórios. E aí, com o passar do tempo, cada vez que a gente ia para o campo, a gente dedicava um tempo em procurar os bichos em lugares novos, né? Então, chegou no fim do mestrado, eu tinha 10 dormitórios. Só que eu não tinha contagens de todos os 10 dormitórios, porque cada um foi sendo adicionado em um período diferente. Então, eu tinha sítios que não tinham sido visitados, mas que eu precisava ter uma estimativa de tamanho populacional, né? E aí eu parti para uma abordagem bayesiana, porque ela me permitia fazer uma coisa que a gente chama de imputation, né? Fazer imputação de dados em locais que eu não visitei. Então, com base nas estimativas dos lugares que eu visitei, ele faz imputação de quantos bichos são esperados para aquele sítio que você não visitou. E isso só foi possível usando a abordagem bayesiana. E qual que é a diferença, né? A diferença mais básica é que a gente consegue adicionar informação a priori, que a gente tem, informação que a gente tem do sistema dentro do modelo. Ou seja, se eu sei que aquele sítio não pode ter mais do que 200 indivíduos por algum motivo, por uma análise prévia que eu já fiz, eu posso adicionar essa informação como prior, tá? Então, eu tenho isso, e aí, a partir do prior e dos meus dados, né, eu vou ter uma distribuição a posteriori do meu parâmetro. Nesse caso aqui, é uma abundância, né? Então, eu tinha um prior que dizia que estava entre 0 e 15 indivíduos. Depois, eu coloco aqui a minha estimativa do likelihood, que daí está com base nos meus dados, né, nas minhas observações. E o modelo me dá uma distribuição a posteriori, que aí diz que a chance maior é de que estejam entre 5 e 16 ou 17, não, 12 ou 13 indivíduos aqui nesse sítio, tá? Então, essa é as possibilidades que uma análise em abordagem bayesiana nos dá. Então, agora eu já posso adicionar sítios que eu não visitei, e aí o modelo vai estimar para aqueles sítios o tamanho populacional. Só que é um pouco diferente, né? Então, eu uso outro pacote, eu uso o JAGS-UI, e a formatação é um pouco diferente também, né? Eu preciso dar exatamente para ele quais são as contagens, o mês, o sítio, então, todas as minhas covariáveis, né? Tudo bem especificado para ele criar essa lista de objetos aqui, que vão ter os dados, vão ter a qual mês corresponde cada contagem, a qual sítio corresponde cada contagem. Então, isso leva dá um pouco de trabalho, assim, para poder ajustar tudo bem certinho, né? E aí, ainda eu preciso instalar o JAGS no computador, senão não vai funcionar. Então, além de ter o pacote, eu preciso instalar esse software no meu computador. E aí, só para mostrar um pouco o modelo, né? Eu escrevo de uma forma diferente também o código, tá? A gente chama de linguagem bugs. E aqui eu defino os priors, né? Quando eu não tenho informação a priori, ou seja, eu não sei nada sobre aquele sistema, eu não faço ideia de quantos bichos podem ter naquele lugar, eu dou para o modelo priors que são ambíguos ou são vagos, né? Ou seja, que me dá margem para ter uma variação bem ampla no valor do parâmetro, né? Por exemplo, para a detecção aqui, para o meu beta, que é a minha estimativa de quanto que a covariável está influenciando a minha detecção, eu dou para ele um valor com distribuição uniforme que vai de menos 10 a 10. Então, é um valor é uma gama de valores super ampla que o modelo vai
procurar ali no meio qual que é o valor que melhor se ajusta aos meus dados. E aí eu tenho o modelo biológico, né, para abundância verdadeira, e depois eu tenho o modelo de detecção. E é bem interessante, porque aqui a gente pode ver, né, pode fazer um paralelo com o que eu falei lá no começo, que aqui a gente tem o NI, que tem uma distribuição de equação, que leva em consideração o lambda, né, de cada mês em cada sítio, aqui no caso, né, está indexado. Mas a gente consegue ver as equações, né, aqui também as contagens, né, no IJ, ou seja, no sítio e na visita J, tem uma distribuição binomial que leva em consideração o P e o NI, que é a mesma coisa que está aqui, né, que a gente viu antes. Então, é bem interessante porque me parece que dá muito mais controle sobre o que tu tá fazendo, porque tu tá enxergando o código que tu tá digitando. Então, é bem interessante pensar nessa perspectiva. E aí depois eu preciso dar valores iniciais para o modelo, porque senão ele não vai, ele não sabe de onde começar, assim, a estimar. E eu digo para ele quais os parâmetros que eu quero ver as estimativas, né? E aí chamo, né, o JAGS aqui, e dou para ele todos os dados, e aí ele vai estimar. E uma coisa interessante é que depois eu consigo ver se o meu modelo convergiu, ou seja, eu consigo ver se... porque vocês viram que eu defini aqui o NC, que é o número de cadeias, para 3. Então, o que acontece é que essas 3 cadeias, elas vão andando, né, no número de iterações aqui, que nesse caso é 25.000, e elas vão andando e vão estimando os parâmetros, né, em cada iteração. E aí, esses gráficos de convergência são para ver se as minhas 3 cadeias convergiram para a mesma resposta ou não. Se elas convergiram para a mesma resposta, beleza, eu consigo confiar naquela minha estimativa. Mas se cada uma das cadeias foi para um lado, aí eu não consigo confiar naquela estimativa e eu vou precisar ajustar o meu modelo ou colocar mais iterações para o modelo ficar mais tempo tentando ajustar os valores. Então, isso é bem interessante também para poder observar, né? E aí eu consigo ver o summary, né, o resumo, assim, de tudo que o modelo estimou. Então, eu tenho os lambdas, as médias, né, para cada sítio, e eu tenho os Ns, né? Então, para cada sítio em cada mês. E aí eu posso extrair esses valores e também colocar em gráficos, igual eu fiz aqui. Então, eu tenho aqui cada mês, né? E aí, em 2016 e 2017, então 2 anos, né? E eu tenho as estimativas e o intervalo de credibilidade delas. Então, isso tudo foi feito no R. Bom, então, beleza, a gente chegou no número de indivíduos para a espécie, né? Aqui eu só mostrei na parte da área do oeste de Santa Catarina, mas, como eu falei antes, a estimativa é que sejam menos de 10 mil indivíduos globalmente, né? Mas agora a gente tinha uma outra pergunta, que era sobre a ocorrência da espécie, porque lembram que aquele primeiro mapa que eu mostrei, ele tinha muita incerteza sobre a distribuição da espécie, né? Então, a gente começou a pensar como que a gente ia fazer para melhorar aquele mapa, né? E decidimos optar por modelos de ocupação de sítio. Entretanto, eles demandam uma amostragem extensa e replicada, ou seja, de novo, eu preciso visitar o sítio várias vezes, e como a área de distribuição potencial, né, vamos dizer assim, do papagaio de peito roxo é muito grande, então a gente precisaria muito tempo e muito dinheiro, né, para poder visitar várias áreas e replicar essas amostragens. Então, para poder usar modelos de ocupação de sítio, que, de novo, dividem processo amostral de processo biológico. Então, eu tenho na base, né, o processo biológico, que me diz onde os bichos estão ou não estão, né? E depois o processo amostral que vai dizer onde que eu vi, né? Considerando que a espécie ocorre lá, se eu vi ou não em cada sítio. Então, basicamente, aqui de novo, só mostrando rapidamente as equações.
Então, o processo biológico é o ZI, né? Ele é 1 ou 0, ou seja, a espécie ocorre lá ou não ocorre, e ela tem uma distribuição de Bernoulli com uma probabilidade psi, tá? E esse psi é que é influenciado pelas covariáveis ambientais, e aqui eu coloquei a Mata Atlântica, né, a proporção de Atlantic Forest em cada sítio, e esse delta aqui que é uma indicação de autocorrelação espacial, ou seja, o espaço explica também, porque se tem papagaios no meu vizinho, é muito mais provável que nesse município também tenha, né, se todos os vizinhos estão ocupados pelo papagaio. E depois eu tenho o processo amostral, que aí, de novo, é uma distribuição de Bernoulli, né? Ou seja, eu vejo ou não vejo, né? Eu vejo para 1, não vejo 0, que leva em consideração se a espécie está presente lá ou não, e a minha probabilidade de detecção. Então, se a espécie não está presente lá, óbvio que eu não vou ver, né? Então vai ser 0. E a minha probabilidade de detecção vai ser a capacidade que eu tenho de ver o bicho quando ele está lá. Mas, como eu falei, né, os modelos precisavam de amostragem extensa, replicada, mas, por outro lado, a gente tem diversos pesquisadores trabalhando com a espécie ao longo dessa área de distribuição, e também a gente tem muitos registros da espécie em plataformas de ciência cidadã, né, que para aves, a gente tem eBird, Xenocanto, Wikiaves para o Brasil. Então, aqui só um mapa para mostrar para vocês que os pontos pretos são lugares onde pesquisadores registraram a espécie, né? E os pontos mais claros são lugares onde algum desses bancos de dados de ciência cidadã tem registro dessa espécie. Então, vejam que a cobertura espacial é muito maior, né, quando a gente usa plataformas de ciência cidadã, e também o número de registros é muito maior. Tá? Então, é uma forma bem interessante de usar, né, dados coletados por não cientistas para a gente descobrir coisas interessantes sobre as espécies. E aí, o que a gente fez foi juntar tudo isso, juntar os dados de pesquisadores e de bases de dados de ciência cidadã. Aí, vou mostrar bem rapidamente, assim, como o R me ajudou a fazer download dos dados, né, do eBird, principalmente, porque se eu quiser abrir uma planilha que eu faço download do Excel, é impossível, porque as planilhas são muito gigantescas, assim, eu até descobri qual que é o número máximo de linhas que o Excel comporta, porque eu não conseguia abrir as planilhas no Excel, né. Então, isso pode dificultar muito a filtragem dos dados e pode induzir a muitos erros, né. Então, o eBird mesmo tem pacotes, né, que você pode fazer o download e depois aplicar esse pacote para filtrar os dados. Então, eu consigo filtrar a espécie, o país, a data, tá? Se eu quero todas as listas que são completas ou só as listas que a espécie, a pessoa registrou uma espécie ou duas. Então, eu consigo filtrar do jeito que eu quiser os dados, assim, né? Então, é bem interessante porque economiza muito tempo e muita dor de cabeça, né? Tentando abrir planilhas do Excel. E aí, só para mostrar um pouquinho como que essas planilhas vêm, né? Por que elas são tão grandes, assim? Por exemplo, se eu vou para o campo e eu registro essas 4 primeiras espécies aqui, elas aparecem na planilha como 4 linhas diferentes, tá? Mas aí vejam que os dados de cada espécie são os mesmos, né? E ela tem esse identificador único. Então, isso é bem interessante, assim, porque se eu quiser saber o número de espécies de cada lista, eu só somo isso tudo, levando em consideração o identificador único, e eu tenho o número de espécies que a pessoa registrou naquela lista, né? E aí também tem dados de esforço aqui, quanto a pessoa andou, quanto tempo ela ficou fazendo o censo, né? Então, eu consigo filtrar e depois eu consigo preencher com zeros e uns as listas. Ou seja, o que isso significa?
eu tenho essa lista aqui com 4 espécies, e eu quero que ela vire uma única linha que mantenha todas essas informações de esforço e que me diga se o papagaio de peito roxo estava registrado nessas 4 espécies ou não. Né? Então, que adicione uma coluna e coloque ali zeros para quando a espécie não, o papagaio não foi registrado e 1 para quando ele foi registrado. E aí é isso que ele faz. Ele me dá isso aqui, tá? Então ele me dá, transforma cada lista em uma linha, né? E eu posso também adicionar o número de espécies que a pessoa viu total, né, naquela lista. E ele adiciona aqui a avinácea 0 ou 1 para se foi registrado ou não. Então, isso automatiza muito, economiza tempo, economiza, né, dor de cabeça, como eu falei antes. Então, é bem útil, assim, dar uma olhada nesses materiais do eBird para quem quiser trabalhar com esses dados. Outra coisa, o Xenocanto é muito legal também, porque eles criaram um pacote para automatizar o download dos dados. Então, é super simples, ó, 2 linhas de código e eu consigo fazer o download dos registros da Amazônia vinácea e todos os registros do Brasil, de qualquer espécie. Então, com isso, eu faço o download da planilha inteira da base de dados do Xenocanto e eu posso depois filtrar, eu posso trabalhar com partes dos dados, o que eu quiser. Né? Então, também muito interessante que eles criaram especificadamente um pacote para esses dados. E esse pacote ainda tem a possibilidade de você fazer análises sonoras e tudo isso, porque é uma base de dados de cantos, né? E o Wikiaves, infelizmente, ainda não tem, né, download automatizado, mas o pessoal está trabalhando, assim, para isso. Outra coisa também que usei o R foi para extrair covariáveis, né? Nesse caso, a proporção de cobertura florestal da Mata Atlântica, né, remanescente. Então, eu recebi esse raster aqui, do pessoal lá da Unesp, né, de Rio Claro, e aí eu usei códigos para extrair a proporção de vegetação de cada município. Então, eu sobrepus nesse mapa os meus polígonos dos municípios e depois eu só usei esse extract aqui, né? Que extraiu a média do número de pixel, né? Que tinha para cada município e me deu um banco de dados de qual município e qual que é a proporção, né, de floresta que estava coberta, né? Então, isso foi bem interessante, porque também foi rápido para extrair os dados para poder usar como covariável no modelo depois. E depois que eu rodei os modelos, né, eu também usei o R para plotar os mapas. Então, esse tá um pouco feio, esse mapa, porque eu não consegui. Como é um mapa muito grande, as linhas entre os municípios ficam muito largas, tá? Mas eu quis mostrar da mesma forma, porque depois eu pude só plotar as probabilidades de ocupação para cada município, né? E com a legenda aqui bonitinho. Então, muitas vezes, né, muitos resultados ficam muito melhores quando a gente representa em mapas, né? Principalmente quando é uma coisa espacial, assim. Então, já vou mostrar o código para vocês. Mas uma coisa que também é um pouco útil, que não tem muito a ver com R, mas é que eu posso exportar esse mapa aqui como PDF e depois abrir em outros programas de edição de imagem, né? Eu costumo usar o Inkscape quando eu preciso editar gráficos ou mapas. Então, é bem útil, assim, é bem didático, é gratuito, tá? Então, para edição de figuras para artigos é bem interessante. E aí aqui está o resumo do código, né? Eu usei o ggplot, que é um programa, é um pacote, acho que é o melhor pacote, assim, para fazer gráficos e fazer mapas, então ele dá muitas opções de layouts bem bonitos, assim, né? Então, eu consigo fazer coisas bem diferentes, assim, com o ggplot. E aí,
eu só extraí os países que eu queria que aparecessem, né, no meu mapa. Depois eu peguei as médias de PSI, né, da minha probabilidade de ocupação para cada município, né, e dividi em intervalos para ele me dar as cores diferentes, né? Se vocês veem aqui, do mais claro para o mais escuro, vai aumentando a probabilidade de ocupação. Então, eu dividi aqui os cortes, né? E depois eu plotei, né? Então, aqui os meus dados são a probabilidade de ocupação, né? Então, ele leva em consideração aquela planilha de dados que eu coloquei para ele antes, né? Para colocar as diferentes cores para cada município. E aí, depois aqui são só coisas adicionais, né, como o nome dos países, as coordenadas, né, então para deixar o mapa mais bonitinho. E é isso, eu, por fim, queria deixar algumas sugestões de leitura para quem está começando, ou para quem quer se aventurar nesse mundo, né. Uma coisa bem interessante que eu acho que todos nós deveríamos ler, assim, é um livro super didático, é um livro maravilhoso, assim, que, que fala de várias coisas, desde distribuições estatísticas, fala de trigonometria, fala de modelos lineares, fala de formatação de tabelas, muitas coisas bem interessantes, é esse do Mathiopoulos, como ser um ecologista quantitativo, né? E ele traz vários códigos do R junto, assim, para a gente ir testando e experimentando, assim, para quem também não tem muito contato com R, é bem interessante. E depois, quem quer entrar mais no mundo de modelo hierárquico, assim, desses modelos que dividem a parte biológica da parte amostral, eu indico esses dois. O segundo volume acabou de sair, do Mark Carey e do Andrew Royle, que é bem aplicada à ecologia, assim. Então, no primeiro volume ele mostra desde as bases, assim, dos modelos lineares até outros métodos de análise, mostra os N-mixture, mostra distance sampling, mostra modelos de comunidades, então é bem interessante. O segundo volume eu não tive ainda a oportunidade de ver, porque acabou de sair, eu não consegui comprar ainda, que tá caríssimo. Mas, enfim, vale bastante a pena, assim, dar uma olhada nesse primeiro volume, principalmente. E depois, esse livro, Introdução ao Inbugs, ele, apesar de estar focado no Inbugs, os primeiros capítulos são muito didáticos também sobre as bases da estatística, dos modelos lineares. Então, ajuda muito, assim, para quem quer ter uma ideia, assim, do que isso significa, sabe? Então, sugiro dar uma olhada também nesse livro. E é isso. Mensagens finais são que eu aprendi sofrendo muito, né? Não economize comentários no script. Ou seja, sempre que vocês vão fazer uma análise, sempre comentem, escrevam detalhadamente o que vocês estão fazendo, o porquê que vocês estão fazendo daquele jeito, porque 6 meses depois vocês não vão fazer ideia do que estava lá naquele código, por que vocês fizeram daquele jeito. Então, é bem importante sempre comentar o script, tá? Os erros que o R retorna geralmente são informativos. Então, muitas vezes a gente fica assim, ai, mas tá dando erro, tá dando erro, tá dando erro, não sei o que é isso, o que é isso. Só que quando a gente para prestar atenção no que o R está nos retornando, a mensagem de erro do R, a gente já vai entender o porquê que tá dando erro, né? Então, prestem atenção nesses erros, né? Que eles são informativos. Tem pessoas que preferem o R normal, eu prefiro o RStudio, acho que tem uma interface muito mais gentil, uma interface muito mais didática, que nos ajuda muito se está faltando um parênteses, ou está faltando, não sei, sabe, alguma coisa no código, ele nos mostra. E, por último, geralmente os códigos que estão nos materiais suplementares dos artigos são úteis. Então, muito do que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado agora foi pegando código de material suplementar, olhando, tentando entender, fazendo link com o que eu estava fazendo, né? E aí isso também pode
pode ajudar muito. E colaborar, né, também. Acho que essa é a quinta mensagem final, assim, a gente nunca faz nada sozinho, né, a gente sempre o nosso trabalho sempre tem várias mãos envolvidas, então sempre estar aberto, assim, para colaboração, sempre tentar, né, compartilhar o que tu sabe com as outras pessoas, isso eu acho que nos engrandece bastante, tá? Então é isso, muito obrigada. Bom, esses trabalhos, eles têm, como eu falei, né, tem várias mãos. Queria agradecer todos os envolvidos, as instituições, o Fumbio, a Rufor, pelo patrocínio, né? Então, fica aqui meu contato, se quiserem entrar em contato, fiquem bem à vontade, assim, tá? Muito obrigada e muito obrigada, Arleides, pelo convite novamente.